e nós temos sentimentos. E eu creio que muitas vezes nós agimos mais por sentimento do que por razão. Às vezes a gente é muito mais movido pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, do que propriamente por atitudes ou ações que a gente elaborou, pensou e construiu. Então eu gostaria de trabalhar esse tema hoje. Eu quero dizer para você que é um tema que me desafiou muito, e eu espero que possa desafiar você nessa manhã, e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu queria ler com você aqui uma frase dita pelo Nelson Mandela. Acho que está dando eco aqui, não está? Não? Tá bem aí? Acho que eu retorno aqui então. Nelson Mandela, quando ele estava saindo da prisão, ele disse o seguinte: enquanto eu caminhava em direção ao portão que me levaria para a minha liberdade, eu sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. Não sei, vocês provavelmente conhecem um pouco da história de Nelson Mandela, de como ele foi preso, do tempo que ele ficou preso, porque era negro. E ele viveu todo esse tempo, e eu imagino ele na cadeia, na prisão, dizendo: quando eu sair daqui, o que eu faço? E ele decidiu que ele ia deixar para trás aquela experiência, porque senão ele estaria livre, mas estaria preso. Eu acredito que a amargura é uma prisão. É uma prisão. A palavra de Deus tem muito a nos ensinar, porque a amargura é um sentimento altamente tóxico. E mais, é improdutiva, que geralmente resulta de ressentimentos por necessidades não satisfeitas. Você esperava algo de alguém, você esperava uma atitude de alguém, você criou uma expectativa com relação a alguém e você não foi satisfeito. Então vem a frustração, vem a amargura, vem todo um sentimento por trás dessa decepção ou dessa necessidade não atendida, dessa necessidade não preenchida e não satisfeita. E a amargura nunca nos aproxima de Deus. Nenhuma pessoa que vive amargurada, nenhuma pessoa que retém a amargura, ela está próxima de Deus. Porque a motivação da amargura é nos afastar de Deus. A amargura também, ela nunca trabalha sozinha. A amargura, ela é uma gangue, é um bando de sentimentos que vem junto com a amargura. Geralmente, uma pessoa amargurada é uma pessoa irada, com raiva, ciumenta, é uma pessoa que murmura, que reclama, que é muito crítica. Uma pessoa amargurada, ela não é só amargurada, porque a amargura traz com ela esses companheiros que são terríveis, que são insidiosos. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de relacionamento, com o tipo de sentimento que a gente abriga. A tarefa da amargura, ela não chega por acaso, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. A tarefa da amargura e dos seus companheiros é roubar a paz, a esperança, a alegria, o perdão, a misericórdia, a compaixão, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é bonito. A amargura vem para destruir, vem para quebrar, vem para distorcer, vem para manchar. Essa é a tarefa da amargura. A amargura, ela é perniciosa. A Bíblia diz isso. E a amargura não só, ela corta, ela fere a nossa alma,
Mas junto com essa gangue, junto com todos esses sentimentos que vêm, ela vai enchendo o nosso caminho, ela vai trazendo para a nossa caminhada feridas. É como se você estivesse caminhando numa estrada de vidros quebrados. E quanto mais você se move, quanto mais você anda com essa amargura, mais você se fere. Ela vai fazendo a gente sangrar. E ela vai fazendo a gente sentir a dor profunda do ressentimento, da raiva, da ira. Agora há pouco, antes de começar o culto, o Felipe me mostrou um artigo de uma universidade de St. Andrews, é isso? Eles pegaram 40 pessoas, eles colocaram essas pessoas numa sala e eles começaram a contar casos cruéis, dizendo, olha, pessoas que cometeram assassinatos, pessoas que cometeram estupros, pessoas violentas. E quando eles terminaram de contar essas histórias, eles chamaram as pessoas e disseram assim, você é capaz de perdoar essa pessoa que fez isso? Que cometeu essas coisas? Você é capaz de perdoar essa pessoa? E algumas pessoas disseram, eu perdoo. E outras disseram, eu não perdoo. E quando terminou, então, a pesquisa, eles foram embora. 15 dias depois, eles chamaram de volta essas 40 pessoas, colocaram na sala, e eles perceberam que as pessoas que disseram, eu perdoo, não lembravam dos detalhes das histórias. Mas as pessoas que disseram, eu não perdoo, lembravam dos detalhes. Interessante isso, né? A amargura, ela fere, ela machuca e continua machucando continuamente, todo dia, todo dia. Por isso, olha o que diz Hebreus capítulo 12, um alerta da palavra de Deus, da sabedoria milenar da palavra de Deus. Esforcem-se, diz o texto de Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O alerta é dizendo assim, nenhuma raiz de amargura brote. A Bíblia não diz nem que é para brotar, né? Não deixar nem brotar. Esforcem-se, diz o texto, para viver em paz com todos e para serem santos. Não temos responsabilidade pelas ações dos outros, mas somos responsáveis diante de Deus pelas nossas ações e reações. Eu não tenho como evitar que alguém me magoe. Eu não tenho como evitar que alguém me frustre. Eu não tenho como evitar que alguém me decepcione. A minha responsabilidade é, como é que eu vou agir diante disso? O que eu vou fazer diante disso? Como é que eu vou me comportar diante do que aconteceu? Por isso, a Bíblia diz, esforcem-se. Você tem responsabilidade sobre a amargura que está no seu coração. A Bíblia continua dizendo que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A palavra de Deus nos alerta para fazermos todo o possível para lutar contra a amargura. Não é uma luta pequena, não é uma luta simples, mas ele está dizendo, esforcem-se, batalhem, para que nenhuma raiz, nenhuma, se estabeleça no seu coração, na sua vida. Porque se isso acontecer, vai contaminar, não só você, mas vai contaminar muitos. A amargura é altamente contagiosa, altamente contagiosa. A amargura, ela trabalha no subterrâneo. É uma raiz que desliza debaixo da superfície
Por fora parece tudo normal. Você conversa com a pessoa, parece que está tudo bem, mas a raiz de amargura vai entrando na alma, vai entrando no coração, vai permeando as veias, os nervos, vai entrando na nossa vida e ela vai crescendo. Essa amargura é um veneno que circula na nossa veia e vai envenenando o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções. E a gente vai vivendo envenenado. E você já deve ter ouvido frases da seguinte ordem: eu não posso crer que ele fez isso comigo. Eu não acredito que ela agiu assim. Eu já até falei isso. Eu não trataria assim nem o meu inimigo. Como que ele faz isso comigo? Como que ela faz isso comigo? Nem para o meu inimigo eu desejo isso. Estou com tanta raiva que seria capaz de matar alguém. Eu estou tão irado, com tanta raiva dessa pessoa, que se eu ver essa pessoa na minha frente, eu não sei do que eu sou capaz de fazer. Acho que você nunca disse isso, né? Não, amém. Lá na França, na Alemanha, o pessoal fala isso, mas aqui a gente é um povo tão racional, a gente não é emotivo, né? Ele ou ela vai pagar por isso, nem que seja a última coisa que eu faço. Olha, eu dou um caminhão para não entrar numa briga, mas eu dou 10 para continuar uma briga boa. Mexeu, nem que seja a última coisa que eu faço, mas que ela vai pagar por isso, vai. Eu já vi gente falar isso. Nem que eu perca dinheiro, mas eu vou fazer ela pagar. Hã? Agora tem aquela mais santa, né? Oro para que Deus lhe dê o que realmente ele merece. Essa é dos crentes, né? Pastor, tudo bem. Eu não vou fazer nada, mas eu estou orando. Deus, me vinga. Pesa a mão. Faz cair fogo do céu aí, consome essa pessoa que me deixou decepcionada, frustrada, amargurada. Deus vai me... E ele fica vigiando a vida do outro. Bateu o carro, tá vendo? Deus está... Aí, Deus está mexendo, né? Tem uns crentes vingativos, gente. Você não pode evitar que uma pessoa peque contra você e lhe cause dano e dor. Porém, se você não tratar a ferida adequadamente, o pecado da pessoa se converte num catalisador do seu próprio pecado. Já viu isso? Você não pode evitar que a pessoa peque contra você. Mas pode acontecer, se você não tratar esse pecado, essa ferida, que você se torne um pecador maior do que ela. Quando você lê na Bíblia, no Velho Testamento, Deus dizendo assim, olho por olho, dente por dente, você parece um absurdo isso. Como assim, olho por olho, dente por dente? Você quebrou meu dente? Eu vou quebrar o seu. Você furou meu olho? Eu vou furar o seu. Mas é um olho por um olho. Porque no nosso, é um olho por dois. Você furou o meu olho, eu vou furar seus dois. Ainda quebra o seu dente. Se você não tratar a amargura, meu irmão, se você não tratar o ressentimento, você pode se tornar uma pessoa mais pecadora do que aquele que te feriu. Esse pecado pode catalisar, pode ampliar a maldade que existe no seu coração. É como um eco. Você fala e aquilo se expande. Quanto mais se medita na ofensa, mais a amargura apunhala a alma e faz sangrar a ferida. É um remoendo, 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 remoendo e não sara. E não sara. Quando parece que vai cicatrizar, a pessoa vai lá e cutuca de novo, aí sangra de novo. E volta tudo de novo. Por isso é preciso tratar a amargura, o ressentimento. Num momento ou noutro, você terá que enfrentar o desagradável pecado da outra pessoa e decidir como responderá a ele.
você vai ter que decidir. Diante de Deus você vai ter que tomar uma decisão. Essa pessoa que me magoou, essa pessoa que me feriu, como é que eu vou tratar essa pessoa agora, que eu sou um cristão? E que eu canto aqui, a minha razão eu entrego a Ti. O meu direito eu entrego a Ti. O Senhor é tudo para mim. Como é que eu lido com isso? Eu espero que você possa tratar isso. Você precisa decidir se vai continuar alimentando a raiz da amargura ou se lutará contra ela para desintoxicar a sua alma. Enquanto você não tratar disso, você vai continuar amargurado. E o seu coração vai continuar intoxicado. E a sua alma vai continuar intoxicada. E provavelmente você se tornará uma pessoa crítica, amarga, ressentida, às vezes até doente. A Bíblia diz que a gente nunca deve duvidar do potencial destrutivo da amargura. Não brinca com a amargura. A amargura tem um potencial de destruir, irmão, que é enorme. Enorme. Tanta miséria acontece porque uma pessoa está amargurada. Uma pessoa amargurada, ela pode destruir uma família. Pode destruir um casamento. Pode destruir a vida dos filhos. Eu me recordo que nós estávamos fazendo um encontro de casais e num determinado momento uma mulher se levantou e disse assim, isso era no início do encontro. Ela disse assim, eu não tenho nada de bom para falar do meu marido. Ele não tem nenhuma qualidade. Disse isso assim. No primeiro dia, a gente já falou, misericórdia, vamos orar mais. E o marido disse, idem. Bom, transcorreu o encontro. No final do encontro, essa pessoa me disse, pastor, eu cheguei aqui com o meu marido, era a última chance para a minha vida, para o meu casamento. Eu ia sair daqui, se nada tivesse resolvido, eu ia sair daqui, eu já tinha planejado colocar fogo nos meus 2 filhos, colocar fogo em mim, porque o meu marido não ia mais ter essa família que ele tem, porque ele não merece. Mas hoje, depois desse encontro, a gente se perdoou. A gente se reconciliou. E eu estou dizendo para o Senhor, a gente está saindo daqui restaurado. Em um fim de semana, Deus fez um milagre na vida desse casal. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu não sei se ela faria isso, mas essa mulher estava tão amargurada que ela ia dizer assim, eu acabo com a minha família, para ele não ter o prazer de usufruir disso aqui. Você já viu um funcionário amargurado numa empresa? Ele é capaz de destruir o ambiente de trabalho. Uma pessoa ressentida, amargurada, ela começa a criticar, ela começa a falar, ela começa a despejar toda a sua amargura, e de repente aquele ambiente de trabalho fica um inferno, por causa de uma pessoa amargurada. Um líder amargurado pode dividir uma igreja. Já aconteceu muito disso. Eu já vi pastores amargurados, ressentidos, que não trataram os seus problemas, as suas dificuldades, rachar a igreja. A amargura, ela tem um poder destrutivo muito grande. E é aqui que eu falo, que essa mulher disse que ia colocar fogo. O problema com as pessoas amarguradas é que elas nem sempre, ou não sabem que estão amarguradas. Está normal. Tudo bem? Tudo bem. Mas a amargura está lá no coração. Mas ela não percebe o mal que aquilo está fazendo. Ela não percebe o dano que aquilo está fazendo na vida dela. Porque na cabeça dela, ela tem razão para ter amargura. Ela já justificou para ela mesma que ela tem razão para ser assim. Afinal de contas,
Você viu o que fizeram para mim? Eles estão tão convencidos de que têm razão, que eles não conseguem enxergar o próprio erro. As pessoas começam a agir assim. E a raiz, quando ela cresce, meus irmãos, por isso a Bíblia está dizendo que não deixa nem brotar a raiz. Porque quanto mais a raiz cresce, mais difícil fica de tirar. Mais difícil fica. Eu lembro uma vez que eu estava na casa da minha mãe, ela pediu para eu arrancar um mato que tinha lá no jardim. Era uma touceirinha desse tamanhozinho assim. Gente, eu passei uma vergonha. Porque eu pegava aquele negócio e puxava e não saía. A raiz estava tão profunda e a terra estava tão, acho que, seca, que o negócio parecia que estava pregado ali, e eu puxando assim, meu pai dava risada, né? No fim eu tive que cavar em volta e puxar. A raiz de amargura, ela pode se aprofundar tanto que você não consegue tirar. Por isso você tem que tratar. Se você está experimentando raiz de amargura, você terá que matar a raiz. E só existe um jeito de matar a raiz de amargura, com o perdão. Não tem outro jeito. O único jeito para você combater, extirpar, tirar, dar fim na raiz de amargura é o perdão. Se você não perdoar, a amargura vai continuar crescendo no seu coração. Ouça o que diz a palavra de Deus. Livrem-se de toda amargura, e eu acho que o resto vem junto com a amargura. Indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Livrem-se de tudo isso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O texto está dizendo um lado negativo. Livrem-se de tudo isso que é negativo. Agora se encham de tudo isso que é positivo. E se espelhem em um exemplo. Deus, que nos perdoou em Cristo Jesus. Deus é um Deus de perdão, meus irmãos. O que mais caracteriza o Deus do cristianismo é perdão. Você não encontra um Deus de perdão em outras religiões. Nas outras religiões, você tem que pagar o que você fez. Você tem que cumprir o seu karma. Você tem que fazer e pagar aqui tudo o que você está devendo. Mas o Deus do cristianismo diz, você está devendo, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. E eu vou te dizer, se você acha que o seu caso é uma exceção, talvez você esteja dizendo assim, bom pastor, bacana essa mensagem, muito legal, mas o meu caso é o meu caso, pastor. A minha situação é a minha situação, é particular. O senhor não entende muito bem aí o que aconteceu. É uma exceção, a regra é o meu caso. Mas não tem exceção na Bíblia. Não tem. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ó. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Você já parou para pensar nesse texto? Você acha que Deus te perdoa se você não perdoa? Você acha que Deus diz, tudo bem, meu filho, continua com essa mágoa, continua com esse ressentimento, continua com esse veneno na sua veia, não tem problema. Eu te perdoo, mas você não precisa perdoar ninguém, não. Segue a sua vida. Isso é uma exceção à regra, e eu sei que toda regra tem as exceções. Não é assim. Jesus está dizendo, se você não perdoar, você não será perdoado.
Toda vez que eu oro a oração do Pai Nosso, Jesus me lembra disso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, eu estou aqui hoje, pedindo o teu perdão, porque eu sei como é importante ser perdoado. E porque eu sei como é importante ser perdoado, eu também estou perdoando fulano e ciclano. Me perdoa. Se você não reconhece o quanto é importante o amor de Deus, provavelmente você não vai perdoar também. E eu não estou dizendo que é fácil. A Bíblia nunca disse que foi fácil perdoar, mas ela disse que é necessário. É necessário. Comece, eu diria para você, como um passo prático, comece a orar por quem te machucou e ofendeu. Comece a orar por essa pessoa. Você diz assim, pastor, eu não tenho condições de perdoar. Foi muito grave. A ferida foi muito profunda, Senhor. Eu não tenho condições. Só de pensar nessa pessoa eu já fico irado. Eu já fico com raiva. Só de ver como que essa pessoa tentou destruir a minha vida, ou como ela destruiu, ou como ela me machucou, eu já fico mal. Como é que eu vou perdoar? Eu não tenho força para isso. Eu diria para você o seguinte: comece a orar pela pessoa que te ofendeu. E eu vou te dizer, não vai ser fácil. Talvez a sua primeira oração seja, Senhor, tá, vai. Tá bom, Pai. Tá. Se o Senhor quiser, se o Senhor puder, sei lá, lembra dessa pessoa e ajuda ela. Pode ser assim, não tem problema. E eu vou dizer para você, na sua oração seja sincero, porque Deus conhece o seu coração. E a Bíblia sabe que antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Então não vai querer dar uma de bonzinho diante de Deus, porque Ele sabe. Né? Então já fala de cara, Deus, eu não estou com nenhuma vontade de orar mesmo, o Senhor sabe. Eu não vou ser hipócrita. Mas eu estou aqui porque o pastor falou. Porque ele pediu, ele é legal, ele é bacana, eu gosto dele, eu vou tentar. Então, Deus, sei lá o que você pode fazer com essa pessoa, mas ajuda ela aí, vai. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai chegar uma hora que Deus tirou do seu coração toda a amargura, todo o ressentimento. E quando você menos espera, pode ser que a pessoa não mudou, mas você mudou. Isso é tão verdade, é tão real, que você pode dizer assim, mesmo que o sentimento inicial não pareça sincero, continue orando e abençoando o seu ofensor. A oração poderá ou não mudar a outra pessoa, porém, com certeza, ela mudará você. Eu queria, nesse momento, que vocês ouvissem um testemunho. Porque você pode estar pensando assim, será que isso funciona, pastor? E eu queria chamar aqui a Silvia. Um dia, a gente estava na casa da Silvia, numa reunião de estudo bíblico, e a Silvia falou isso. Aquilo me deixou tão impressionado e tocado que eu guardei. E aí, quando eu estava mexendo aqui na mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar disso aí. Eu liguei para a Silvia e falei, Silvia, eu vou fazer uma consulta com você. Se você quiser, você aceita um convite. E ela aceitou. Então eu queria que você escutasse o que a Silvia tem a dizer sobre isso. Bom dia a todos. Eu odeio estar aqui na frente. Bom, tudo começou quando o pastor Michael, em casa, uma vez, na reunião de oração, pedia para que a gente orasse e perdoasse os inimigos. Quando ele falou isso a primeira vez, eu olhei para ele e falei, impossível, não consigo. Jamais poderia amar e perdoar uma pessoa que fez mal para outra. Por ironia da vida,
Passei por isso. Passamos, eu e o marido. Um tempo depois, uma pessoa, que até então era considerada pessoa amiga, disse para o Henry, disse para mim: eu vou destruir vocês. Eu lembrei de você, Nicole e César. Muito tempo depois. Eu confesso que eu entrei em parafuso. Eu acho que eu não tive síndrome de pânico, porque Deus, acho que cuidou da minha vida. Eu fiquei muito apavorada, não conseguia mais dormir à noite, porque essa pessoa tinha a capacidade de mexer com a gente, sim, destruir a nossa vida em relação à vida dos meus filhos, a nossa também. Confesso que depois disso, cresceu em mim coisas que eu nunca tinha tido, de sentimentos ruins, a amargura, a decepção, a raiva, a vontade pior de todas, a vingança, de uma série de sentimentos. Passou-se o tempo, o Henry olhou para mim e falou, porque eu disse para ele: eu não consigo dormir, eu estou apavorada, eu começo a ficar em paranoia, eu tinha medo que meus filhos fossem para a rua, tudo. E ele podia pegar os meninos, sim. Ele conhecia a nossa vida. Aí o Henry olhou para mim, com a calma oriental que ele tem, e disse: ore, o que temos que fazer é orar. Eu olhei para ele e falei: ai, gente, é difícil você olhar e lembrar da pessoa e fazer ela ser uma pessoa que fique no teu coração para orar. Confesso a vocês que no começo eu lembrava da pessoa e mais chorava do que orava. Eu não conseguia, era muito difícil. A raiva tomava conta, sabe? O ódio é uma coisa muito ruim. Eu nunca tive isso, gente. Eu nunca senti nada disso por ninguém. Mas Deus foi me mostrando, e eu comecei gradativamente a orar por essa pessoa. Pedir para que Deus tirasse a cegueira, tirasse essa coisa ruim que a pessoa tinha. Se hoje ela está bem, eu não sei, gente, eu não sei. Tá? Não tive mais contato com essa pessoa. E comecei a orar para que Deus blindasse a nossa vida, protegesse a nossa vida. Tá? Que o inimigo não tomasse conta, porque nós somos de Deus. A mim, meu marido e os meus filhos são de Deus. Foi passando o tempo, aí veio o Marcos com a reunião em casa, e ele falou sobre angústia em relação a você ter que perdoar e amar o inimigo. Aí eu testemunhei para ele que depois de um tempo meu coração começou a melhorar muito. E eu entreguei a vida dos meus filhos, a nossa vida, para Deus, em relação a essa pessoa. E quando eu comentei isso em casa, ele depois, ontem, nos ligou e pediu para que eu passasse esse testemunho, que para mim é muito difícil. Tá? É muito difícil você ter que entender e você ter que perceber que você também tem que amar por aquele que você não gosta. Porque ele fez alguma coisa para você que você não gostou, e por ser uma pessoa ruim, de um caráter que não é de Deus. E por ironia da vida eu tive essa experiência, eu tive esse encontro com Deus muito grande. Meus filhos passaram por isso, eles sabem de tudo isso, e eu confesso para vocês que depois que eu realmente comecei a orar de uma maneira que eu não chorava mais, de uma maneira que eu olhava por essa pessoa por pena, porque uma pessoa que está dessa maneira é uma pessoa perdida, e ela está sem Deus, e ela nunca vai entrar em paz. É uma coisa que a gente começou a ter, a paz no Senhor, porque só Ele realmente dá a paz que a gente precisa. E eu aprendi também com o tempo que Deus é bom, muito bom, porque Ele faz a gente passar por isso para que a gente aprenda que devemos e dependemos dEle o tempo inteiro. Quando essa situação aconteceu, eu pedi perdão a Deus.
por eu ter esse tipo de sentimento que não é vinda dele. E que tudo Ele proverá, tudo Ele cuidará. E isso para mim foi uma lição muito grande. Nunca devemos falar, nunca orarei por uma pessoa que faz mal para a gente. Porque, quem sabe, nós temos que orar por essa pessoa para ela se libertar da escuridão da vida. Então, eu acho que, eu agradeço a Deus, sabe? Por essa situação, por a gente ter passado por isso, ainda estamos passando por algumas coisas, mas eu sei que Deus está no controle de tudo e que a gente tem que estar sempre protegida por Deus quando a gente ora. E isso é um presente que Deus dá para a gente. É isso que eu queria deixar para vocês. Amém. Obrigada. Hoje você disse que você não tem mais nenhum tipo de sentimento. Não, eu tenho pena da pessoa. E eu oro de vez em quando, não é toda hora, não. Seu coração está limpo, né? Graças a Deus. Amém. Não é toda hora. É isso aí. A sabedoria bíblica tem razão. Eu vou dizer para você, Jesus falou, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. E Ele pode agir no seu coração, na sua vida, Ele pode mudar a atitude do seu coração. Eu diria para você o seguinte, terminando aqui, a vida, ela é incerta, mas a eternidade não é. A gente não tem muito controle sobre o dia de amanhã. A gente não sabe bem o que vai acontecer com a gente amanhã. Mas uma coisa a Bíblia diz, existe uma eternidade. Mate a raiz de amargura, cure a ferida. Você nunca será mais semelhante a Deus do que quando perdoa. Grava essa frase. Você nunca será mais parecido com Deus do que quando você perdoa alguém, porque Deus perdoa. É uma característica de Deus. Se você conhece alguém que é parecido com Deus, você vai ver, poxa, essa pessoa tem a capacidade de perdoar. É filho de Deus mesmo. Você veio aqui hoje para se desintoxicar, certo? E você precisa tirar essa raiz do seu coração, seja lá com quem for. Talvez, me ocorreu aqui agora, quem sabe, uma amargura com relação ao modo como você foi criado, seu pai, sua mãe, um parente que abusou, que te manipulou. Quem sabe a amargura é de um ex. E ainda continua a amargura. Quem sabe a amargura está aí no seu coração e agora o Espírito Santo está lembrando você disso e está dizendo, trata isso aí, hein? Trata isso, tira isso. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para limpar seu coração. E isso é possível. Eu quero saber se todos vocês aqui receberam um imã de geladeira. Pegaram? Alguém não pegou? Aqui, Michel, você pode dar um aqui para a Vanessa. Quem tiver mais de uma geladeira em casa, pode pegar 2. Quem tiver frigobar no quarto, pode pegar também mais um, tá? O importante é que você tenha você tenha esse adesivo na porta da sua geladeira, porque eu quero que você lembre durante essa semana. Detox. Não menospreze a amargura, o poder que ela tem. Só tem um jeito de você tirar a raiz de amargura. Perdão. Perdão. Amém? Vamos orar? Senhor, nós precisamos da Tua graça sobre a nossa vida. E reconhecemos que o Senhor é um Deus gracioso. O Senhor é um Deus que perdoa os pecados, as iniquidades. O Senhor é um Deus que cobre as nossas falhas. O Senhor é aquele que lança no mar do esquecimento as nossas ofensas. E nós queremos ser parecidos com o Senhor. Nós somos teus filhos. Nós queremos que o nosso caráter seja o teu caráter.
Nós queremos que o nosso coração seja igual ao teu coração. Mas nem sempre conseguimos, Senhor. Porque somos fracos. E precisamos do teu Espírito Santo na nossa vida. Precisamos da tua força. Precisamos da tua energia. Precisamos que o Senhor nos impulsione. E hoje, Senhor, o que o Senhor nos desafia é colocar para fora, é tirar aquilo que está nos intoxicando, Senhor, que está prejudicando a nossa saúde espiritual e a nossa saúde emocional. E eu peço, Deus, que o teu Espírito venha com a tua mão poderosa, com o teu poder e a tua graça, e tire toda a raiz de amargura. Extirpe, Senhor, toda a raiz de ressentimento amargo, de ódio, de ira, de raiva, de vingança. Pai, em nome de Jesus, e dá força a cada um de nós para orar por quem nos tem ofendido, Senhor. Para deixar esta pessoa na tua presença e descansar no Senhor, Pai. Pai querido e santo, lembra-nos nesta semana, Senhor, de praticarmos a tua palavra. E quando vier o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, o sentimento de ficar remoendo a ferida, de ficar cutucando e mexendo a ferida para sangrar de novo, que o teu Espírito nos alerte e que nos ajude, Pai, a fazer uma oração e entregar a nossa dor e entregar o nosso sentimento a Ti, Senhor, para que o Senhor nos cure completamente, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, eu te agradeço por esse tempo aqui, Senhor, e queremos te adorar e te louvar nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos